Olá, gente. Vamos dar sequência, então? Então, vamos dar sequência trazendo alguns exemplos das funções da linguagem, né? Como nós prometemos na microaula anterior, em que nós falamos dos elementos de comunicação. Vamos tratar agora das funções da linguagem. Isso aí? Vamos lá, então? Bom, esse foi o quadro que nós passamos na microaula anterior, né? Trazendo os 6 elementos de comunicação e as 6 funções da linguagem. Como nós dissemos, elas ocorrem quando nossa ênfase de comunicação está em um desses elementos. Vamos vê-los melhor? Bom, começamos então pela função de comunicação, pela função da linguagem, desculpem, pela função da linguagem que é centrada no locutor, a pessoa que fala. Quando nós temos a função da linguagem emotiva ou expressiva, que é aquela centrada na pessoa que fala, nós teremos então uma ênfase na primeira pessoa, uma ênfase nos sentimentos, nas emoções da pessoa que fala, ok? Sempre ponto de vista, né, da pessoa que fala, primeira pessoa. Então, olhem nesse caso aqui essa pintura da Niélie François. O nome da pintura é desconhecido, mas eu peço para vocês identificarem nessa pintura a expressão da pessoa. Então, olha, são cores fortes, cores brilhantes. A expressão da pessoa de dor, ela é muito presente nessa pintura, ok? Então você vê cores fortes, né, que dão essa ênfase da expressividade e a própria expressividade da expressão no rosto da pessoa retratada aqui. Você vê a emoção, você percebe a emoção da pessoa retratada. Então, é claramente aqui uma pintura expressiva, né, do movimento literário expressivo. Ok? Então, expressivo, figura de linguagem emotiva ou expressiva, centrada na pessoa que fala. Temos aqui uma música, né? A Velha Infância, dos Tribalistas. Vamos curtir ela um pouquinho aí. Vejo
percebem aí, nessa música Velha Infância, que a todo momento é o ponto de vista da pessoa que fala, né? Os sentimentos da pessoa que fala que estão colocados. Então, ele lá, você é assim, um sonho para mim, para mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Então, sempre os sentimentos da pessoa, a emoção da pessoa colocados. Então, função centrada na pessoa que fala, função emotiva ou expressiva. Ok? Vamos lá. Ele não quer. Show. Vamos. Próximo. Slide. Bora lá. Slide. É isso aí. Passamos, conseguimos passar o slide, então nós temos uma outra função. Essa função aqui, olha, vejam esses poemas aqui, ó, que eles estão utilizando o espaço do papel de uma forma especial para causar um efeito especial. Então aqui ele não é, não é centrado na pessoa que fala, ele é centrado na própria mensagem, naquilo que está sendo dito. Então é uma forma especial. Então a função que é centrada naquilo que é dito, a função poética, ela visa construir a mensagem de uma forma especial, que ela cause um efeito especial, que ela proporcione um efeito especial, seja sonoro ou seja físico, né, por meio de uma forma diferente de escrever. Né? Então, essa poesia cinética do Milor Fernandes, ela diz: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então você vê, ele praticamente saiu meio tonto aqui, né? E a forma como ele saiu ilustrada nesta forma que o poeta quis ilustrar o jeito bêbado em que ele se deslocou. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 as coisas rodando. Então você vê que ele usa o espaço do papel para deixar claro a intenção dele, né? A intenção discursiva dele, né? A cena, deixar claro o que está acontecendo. Então, a poesia cinética. Outra poesia cinética também do Milor Fernandes. Apertados no balanço, Margarida e Serafim se beijam com tanta dor que acabam ficando assim. Olha o assim ao contrário aqui, ó. Então, eles se abraçaram de tanta forma que ninguém sabe mais quem é quem aqui. O moço entra apressado para ver a namorada e é da seguinte forma que ele sobe a escada. Então, olha só, que ele sobe a escada, ilustrando a forma no papel, a forma como ele subiu a escada. Uma forma bem inteligente de simbolizar a ação na escrita. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele tanto adora e por isso, pela escada, assim ele vai embora. É o jeito como ele escreveu, como o poeta escreveu, né? Invertendo as palavras, dá a impressão de que ele está rolando escada abaixo. Perfeito? Então, esta é uma função poética, né, centrada na mensagem, porque é uma forma diferente de utilizar o papel para escrever, simbolizando essa ação que o poeta quer dar. Não precisa necessariamente rimar para ser função poética, ok? Temos um outro exemplo aqui, a música O Pulso, do Arnaldo Antunes, né? Cantando para os Titãs. Né? O Arnaldo Antunes jovenzinho aqui no meio. Percebam nessa música aqui toda a cadência sonora, o uso das oclusivas, né? Que a gente chama das letras P, D, Q, T, que são que elas explodem, né? Elas ao falar, ao sair pela boca, elas causam um efeito explosivo, né? Então essas são letras oclusivas, né? Então esse P, T, Q, né? Essas palavras oclusivas, essas letras oclusivas, né? Quando elas saem dessa forma da boca, elas reforçam
junto com a sonoridade, elas reforçam essa sensação de um pulso pulsando. Né? Percebam. Percebam a O letra. pulso ainda pulsa. Percebam a letra da música, que é muito importante. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é burro. O corpo ainda é burro. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é burro. Ainda pulsa. Ainda é burro. Muito legal, né? Então, aqui nós temos a função poética classicamente representada em uma música, né? Você vê, ela tem a função poética e ela não tem rima, né? É só um monte de doença que aparece aí, a gente termina a música praticamente doente junto, né? Ah, o que é legal perceber nessa música dos Titãs? Que ah, as doenças do corpo e as doenças da alma, elas estão ali mescladas, né? Aparecem várias doenças do corpo, reumatismo, cistite e sei lá mais o que. E aparece também algumas doenças da alma, culpa, ciúme. Bom, tinham várias, né? E você vê que o que a gente chama de somatizar, né? Então, tem muita doença também que é somatizada, né? Que ela é resultante das dores do mundo que são tomadas pela pessoa e são somatizadas em doenças físicas, né? Doenças do corpo. E até um certo momento em que você não sabe mais o que é uma doença do corpo e o que é uma doença da alma. E o pulso ainda pulsa, o corpo ainda é corpo, ele ainda resiste a tudo isso, a essa série de doenças da alma e essa série de doenças do corpo. E o corpo ainda é pouco para tudo isso. O corpo quer ir além, ele ainda quer continuar existindo. Essa música tem uma poesia muito forte, uma letra muito forte, tem um simbolismo muito forte. O Arnaldo Antunes ele é muito bom, para não dizer aquela outra palavra com F, que é palavrão que não fica legal gravado. E
vocês já disseram aí, certeza. E simboliza a função poética, a função centrada na mensagem. Ok? Vamos passar para a nossa próxima, nosso próximo slide, que também será a nossa próxima função. Né? Essa daí é a Luísa Helena, todo mundo sabe que ela fala pra caramba. Então, ela fala tanto, 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 que ela acaba falando pelos cotovelos, né? O famoso ditado popular, falando pelos cotovelos. Olha o cotovelozinho dela, bonitinho, até com óculos. Ó. Então, quando a língua, quando a função, né, ela está centrada na língua, falando da própria língua, a língua explicando a própria língua, nós temos a função metalinguística. Então, língua, explicando a própria língua, falando da própria língua, função metalinguística. Nós temos dicionário, nós temos enciclopédia, enfim, nós temos vários exemplos, né? Vamos lá, para mais um, né? Língua falando, novamente, metalinguística, função metalinguística, língua falando da própria língua. Ouçam esse poema aí. Se ele quiser falar, claro. Boto fé na poesia, e se ela pedir, caio dentro sem hesitação. Seja haikai, soneto, trova, rap, cordel, redondilha, quadra, discurso, grafite, canção, se ela pedir, eu caio dentro, chegando na voadora. Eu boto fé na poesia para alegrar o meu dia, revelar invisíveis e elevar o espírito. Eu boto fé na poesia para enfeitar a noite, para pôr estrelas nos céus das bocas, para enfrentar demônios e expulsar a mediocridade do corpo das pessoas. Eu não sou profeta. Eu sou poeta. Poeta é profeta sem fé. Tira a fé do profeta, fica poeta. Fica poeta, tira a fé do profeta. Fica profeta, fica poeta, fica profeta. Isso aí, gente, ó, palmas para ele, muito bem. Você vê a poesia falando da função de se fazer poesia, né? O poeta falando da função de se fazer poesia. Poesia falando da própria poesia é uma função metalinguística, né? A língua falando da própria língua, a poesia falando da função de se fazer poesia, poeta falando da função de se fazer poesia, né? Língua falando da própria língua. Temos também função poética nesse outro exemplo aqui, né? Vamos ver com atenção. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot, shoot, baby. Shoot, baby. Shoot, baby. You packed in your stack, especially in the background. I wanna thank your mother for a buck like that. You get surprised with that shake, shake, booby. If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! Opa! Oi, e aí? Pois é, né? Bolas de quem eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme? Eu não posso contar, mas rima com Polverine. E fica entre nós. O carcaju dele é bem mais peludo do que você imagina, tá? Enfim, eu tenho um monte de coisa pra fazer, um rosto pra consertar e vilões pra matar. Esforço máximo! Bom, gente, daqui por diante é uma selvageria desmedida. A gente não tem por que ver um monte de gente morrendo e por aí vai. Então vocês já conhecem o Deadpool, né? Quem não assistiu ainda o Deadpool deve assistir. É legal assistir, né? Tem gente que não assistiu nem Matrix, nem Karate Kid ainda, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, enfim. O que acontece aqui nessa cena do Deadpool? Ele fala com o público. Então ele tem a noção de que aquilo é um filme. Então o personagem, ele tem a noção de que aquilo é um filme, de que ele está sendo assistido, e ele fala com essas pessoas que o assistem. Então, metalinguística, função metalinguística. Isso é muito legal, isso não acontece mais tanto, mas
é bem legal quando é muito bem usado no cinema, que é o filme tendo noção de que é um filme, né? Então o filme explicando o próprio filme. A língua explicando a própria língua, o filme explicando o próprio filme. Função metalinguística. Função metalinguística. Ok? Passaremos então, a gente vai esquecer Deadpool, vamos esquecer a poesia e vamos falar agora da função fática. A função fática é aquela que é centrada no canal de comunicação, por onde escoa a mensagem, por onde passa a mensagem. Então, você escolher o canal mais adequado para transmitir a sua mensagem é primordial, né? Seja qual for a sua intenção de comunicação. Se você escolhe o canal inadequado, a sua função ganha o que nós chamamos de ruído, né? A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Ela ganha um ruído, e esse ruído, se ele for muito forte, toda a sua mensagem pode se colocar a perder, ok? Então nós temos aqui um comercial que foi muito bem aceito na época em que ele passou. Vamos ver. Minha netinha adora bonecas. Acho que ela vai amar. Posso te falar uma coisa? Claro, querida. Pagar com Visa é muito melhor. Às vezes é bom ter um amigo para avisar. Pagar com Visa é mais prático do que ir ao caixa automático e mais seguro do que andar com dinheiro. Gente do céu, ela não avisou. Então, nós temos um comercial aqui que chamou bastante atenção em uma época, uma determinada época, né? Foi muito bem veiculado na televisão. Em uma época em que ainda a rádio tinha uma certa evidência, né? Então, como você veicular essa mesma mensagem para o rádio? Você vai usar a mesma peça publicitária? Claro que não. Se você usar dessa forma, ela não vai ter efeito. E você não pode sair colando em tudo que é poste, né? E também transmitir no rádio se você for transmitir por meio de poste na rua, colocar um tablet em cada poste, porque fica difícil. No metrô ainda dá, que tem aquelas televisõezinhas lá, as televisões em muitos metrôs também funcionaria, mas, né, não é tão prático. Então, para ele ser veiculado como cartaz ou para ele ser veiculado no rádio, ele teria que modificar, né? A peça não poderia ser dessa forma, teria que modificar o canal. Então a ênfase no canal é a função fática. Digamos então que esse mesmo comercial fosse ser veiculado como um cartaz. Então a peça publicitária anterior, que fez um grande sucesso na televisão, eles transformaram para cartaz, né, para um outdoor. Imagina o seguinte, né, cartaz ou outdoor. Então eles pensaram nisso, né, um bonequinho fofo. Posso te falar uma coisa? Aí você está 10 horas 9h30 da noite, caminhando para o seu caixa eletrônico, né, indo sacar o seu dinheirinho, né, os seus R$ 600 da assistência. E aí o bonequinho, né, tem do lado do outro o bonequinho dizendo assim: olha, sua passadinha no caixa automático me deixa com os cabelos brancos, né, já mudou a feição. E você começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro. Meu Deus, será que tem um assaltante por aqui? Não ande com dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso. Nem tem nesse momento, né? Eu sei, tá difícil. Mas, imaginando o tempo das vacas gordas, né? Não ande com muito dinheiro no bolso, passe o Visa. Olha aqui, ó, nosso amigão Visa, que deixa até a gente cair no limite da margem lá para se endividar e nunca mais. Enfim, entenderam que quando você vai veicular a sua peça de comunicação, você tem que pensar no canal mais adequado, né, para a ênfase que você quer dar. Quando você está pensando com ênfase no canal de comunicação, você tem a função fática. Por último, vamos para a função... não, temos essa ainda. Por último não, penúltimo.
temos uma função muito importante, que é a função da a função, né, que está no elemento de comunicação contexto. Então, no elemento contexto, você tem a função referencial ou denotativa. Referencial ou denotativa. Contexto em que as pessoas estão. Então, olha o D de denúncia aqui, ó. Denotativa ou D de denúncia. Lembrando da nossa amiga Maiara, a professora que deu aula com a gente também sobre isso, né? Então, a função referencial ou denotativa, ela acontece quando o seu texto ele é centrado na transmissão de informações. Centrado na transmissão de informações, no detalhamento de informações, sem pontos de vista a priori, tá? A priori, nós já falamos disso lá na nossa primeira videoaula, mini videoaula, da dissertação, né? Do tipo de texto, da tipologia textual de dissertação. Então essa daqui é a tipologia clássica da dissertação. Um texto em que você apresenta a informação com os pontos positivos e os pontos negativos, né? A gente sabe que é muito difícil você ter um texto puramente dissertativo. Normalmente você vai ter, como é esse caso aqui, desse texto, um texto dissertativo argumentativo, em que além de você descrever a informação com pontos positivos e negativos, você também coloca pontos de vista, né? Esses pontos de vista não são necessariamente a sua opinião colocada ali, eu acho que. Mas sim, pode ser a sua opinião, mas na forma de argumentos de autoridade, por exemplo, que nós temos aqui, ó, Universidade Federal do Pará, né? Então são dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade do Pará. Então você tem o argumento de autoridade, né? A autoridade, no caso, simbolizado por uma entidade, né? A Universidade Federal do Pará. Não é o que eu acho, é o que eles acham lá, ó. Pode até ter a ver com o que eu acho, mas não sou eu que estou dizendo. É o argumento de autoridade. Temos também um outro exemplo de argumento de autoridade. Cadê? Está localizado, a quantidade de água. Aqui, ó, Milton Mata. Aqui no meio do texto, Milton Mata. Quem é o Milton Mata? Geólogo da UFPA, tá? Que a gente acabou de citar anteriormente. Então, esta quantidade de água, então está dizendo o texto, vocês vão ter tempo de ler ele com calma, né? Eu não quero estender muito essa aula, porque aula muito comprida, vocês perdem a atenção, o foco, vão dormir, e não é isso que eu quero. Acorda aí, gente, bora lá. Então, o que disse Milton Mata? Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos. Então, diz Milton Mata. Então, não sou eu até acho que é isso também, tá? Mas não sou eu que digo, porque quem sou eu? Quem disse isso é o Milton Mata, que é geólogo da UFPA, tá? Então, argumento de autoridade. Então, você traz argumentos que corroboram o seu ponto de vista. Prestem bem atenção nisso, você traz elementos, seleciona, né, argumentos que corroboram, que vão ao encontro do seu ponto de vista, tá? Tem diferença de ao encontro e de encontro. De encontro é contra o ponto de vista. Ao encontro é que concorda com ele, certo? Revisão da tia Gertrudes. E ele apresenta outros elementos aqui que vêm da dissertação, né? O dobro da quantidade de água do aquífero Guarani, depósito maior de água potável do planeta, com volume de 86 mil quilômetros cúbicos, e por aí vai. Esses são elementos que vêm da dissertação, como tipo de texto de dissertação. E a argumentação vem do tipo de texto argumentativo, né? Então, quando você não tem os pontos de vista, aliás, quando você está falando daquilo que você está vendo, né? Quando você está explicando, demonstrando algo, a função ela está no contexto, para que ambos vejam, né? Contexto. Estando no contexto, a função é referencial ou denotativa, ok?
Vamos para um outro exemplo, né? Já no nosso jornal, o aluno é expulso por causa do chulé. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora. Então nós temos aí também uma notícia, né? O jornal ele é tipicamente referencial denotativo. Nesse caso, ele está colocando muito bem o seu ponto de vista, né? Coisa do chulé lá. Ok? Passemos então, agora sim, para o último e com certeza não menos importante. Esse daqui, essa é a função que eu mais gosto de falar dela, que é a função apelativa ou conativa. Então, diferente da anterior, essa é a conativa. A denotativa, né, é a palavra dita na real, né, é na real. O conotativo é o sentido figurado da coisa. Então, você diz eu choro rios de lágrima, isso não é um sentido denotativo, porque você não vai se desidratar até esse ponto, né? Você diz isso, esse é um elemento conativo, porque é uma figura, né? Uma figura de linguagem, né? Ninguém chora rios de lágrimas, né? É uma forma de se dizer, né? É uma forma figurativa de se dizer que você se debulhou em lágrimas, que você chorou muito, ok? Então, quando você tem, no caso da função apelativa ou conativa, que é centrada na pessoa com quem se fala no sentido de convencimento, de apelo, de fazer com que ela compre batom, que ela consuma, que ela acredite em você ou que ela compre o seu discurso, nós temos essa função, que é centrada no elemento de comunicação interlocutor, a pessoa com quem se fala, função apelativa conativa. Vejamos esse comercial se ele é pouco apelativo. Eu não sabia o que era liberdade, até tirarem ela de mim. É horrível. A minha identidade foi arrancada de dentro de mim. Você fica preso dentro dessas paredes, dentro da sua mente. Agora imagine que a sua porta se abre e você tem a chance de sair e sentir o sol no seu rosto. É tudo pra mim. O meu tempo ao ar livre é a parte mais importante do meu dia. É quando você deixa todas as suas frustrações e problemas do lado de fora. Minha mente fica saudável, me sinto mais forte. É a parte mais importante do meu dia. Então, como você se sentiria se o seu tempo ao ar livre fosse reduzido em 1 hora por dia? Aham. Você quer mesmo que eu diga como eu me sentiria? Eu ficaria muito triste. Ia gerar muita raiva, Não é uma boa ideia. Seria uma tortura. Cortar o tempo ao ar livre dos presos para 1 hora por dia seria um desastre em potencial. Tá, mas você sabe quem tem só 1 hora ao ar livre por dia? As crianças. Uau. É triste demais. Não sei nem o que falar. Tem algo muito errado nisso. Até pra mim que tô na prisão, isso parece muito ruim. No fim do dia, se você não mandar as crianças correndo pro banho, é porque elas não brincaram o suficiente. Subir em árvore, quebrar uma perna, essas coisas fazem parte da vida. Criança tem que ser criança. Então, se você pudesse realizar um desejo, qual seria? Eu levaria meu filho no parque hoje. Gente, olha só que comercial filha da mãezice, né? Porque tá gravando, a gente não pode falar palavrão. Deixa lá, o Deadpool falou, escapou. Mas, notem que ele começa a construir um discurso de culpa, né? Para você se sentir culpado, de você não deixar a sua criança brincar,
quebrar uma perna, sujar a roupa, né? Coisas normais assim, né? Quebrar uma perna, um braço, quebrar a cabeça, depois leva lá no hospital com coronavírus, tá tudo bem, não tem problema. Deixa a criança brincar, deixa a criança se fuzilar, se perder lá, que aí o homo limpa. Né? Você vai tratar o seu filho trancado em casa como se fosse um presidiário, pior que um presidiário, deixa ele com menos. Até os presidiários têm 2 horas de liberdade por dia, você trata pior do que isso? Deixa brincar, deixa ele se sujar, o homo limpa. Então você veja a função apelativa criando um discurso de culpa para que você se sinta culpado e deixa a criança brincar, e aí você vai usar o sabão em pó homo para limpar. Função apelativa conativa, tudo bem? Muito presente em comerciais lá. Ok? Gente, era isso por enquanto, né? Voltamos a falar sobre isso logo mais, sobre como essas funções da linguagem estão presentes em nossa vida. Até mais.